Uma história de mistério cósmica. Inícios. O mistério inicial que acompanha qualquer jornada é como o viajante chegou ao ponto de partida, para começo de conversa. Louise Bogan, Journée à Miron. Era uma noite escura e tempestuosa. No início de 1916, Albert Einstein havia acabado de completar o maior trabalho de sua vida, uma intensa luta intelectual, que durou uma década, para obter uma nova teoria da gravitação, chamada a Teoria da Relatividade Geral. Entretanto, não era apenas mais uma nova teoria da gravitação, era uma nova teoria do espaço e do tempo também. E foi a primeira teoria científica que explicou não apenas como os objetos se movem através do espaço, mas também como o próprio universo pode se desenvolver. Havia apenas um percalço. Quando Einstein começou a aplicar sua teoria para descrever o universo como um todo, ficou claro que ela não descrevia o universo em que vivíamos. Agora, quase 100 anos depois, é difícil compreender quanto a noção que temos do universo mudou no período de uma única vida humana. Para a comunidade científica de 1917, o universo era estático e contínuo, e consistia em uma única galáxia, a Via Láctea, rodeada por um espaço vasto, infinito, escuro e vazio. Isso descreve o que você veria ao olhar para o céu, a olho nu com um pequeno telescópio, e na época havia poucos motivos para suspeitar do contrário. Na teoria de Einstein, como na teoria da gravitação de Newton antes dela, a gravidade é puramente a força atrativa entre todos os objetos. Isso significa ser impossível haver um conjunto de massas no espaço em repouso eterno. Sua atração gravitacional mútua causaria um colapso, o que entra em desacordo com a ideia de um universo aparentemente estático. O fato de a teoria da relatividade geral de Einstein não parecer consistente com a imagem que se tinha do universo na época foi, para ele, um golpe maior do que você poderia imaginar, por razões que me permitem descartar um mito que sempre me incomodou sobre Einstein e sua teoria. O senso comum afirma que Einstein trabalhou isolado em um quarto fechado durante anos, usando apenas o pensamento e a razão, e apareceu com sua bela teoria que fugia da realidade, talvez como aqueles que defendem a teoria das cordas nos dias de hoje. No entanto, nada poderia estar mais distante da verdade. Einstein sempre foi profundamente guiado por experimentos e observações. Embora tenha realizado muitos experimentos mentais e trabalhado arduamente por uma década, ele aprendeu matemática moderna e seguiu muitas pistas teóricas falsas no processo antes de, finalmente, produzir uma teoria que de fato fosse matematicamente bela. O momento mais importante no estabelecimento de seu caso amoroso com a relatividade, no entanto, teve a ver com a observação. Durante as últimas agitadas semanas em que estava concluindo sua teoria, e competindo com o matemático alemão David Hilbert, Einstein usou suas equações para calcular a previsão para o que de outro modo poderia parecer um resultado astrofísico obscuro, uma ligeira precessão no periélio, o ponto mais próximo da órbita de Mercúrio ao redor do Sol. Os astrônomos há muito já tinham percebido que a órbita de Mercúrio fugia um pouco da prevista por Newton. Em vez de percorrer uma elipse perfeita, a órbita de Mercúrio sofria uma precessão, ou seja, o planeta não retorna precisamente ao mesmo ponto ao fim de uma trajetória, mas a orientação da elipse muda ligeiramente a cada órbita, traçando, assim, um padrão de espiral, em uma quantidade incrivelmente pequena, 43 arcos-segundos, cerca de 1% de grau, a cada século. Quando Einstein realizou o cálculo da órbita usando a teoria da relatividade geral, chegou ao número certo. Como descrito por um de seus biógrafos, Abraham Pais, essa descoberta foi, acredito, de longe, a experiência emocional mais forte da vida científica de Einstein, talvez de toda a sua vida. O físico afirmava ter palpitações, como se algo tivesse disparado dentro dele. Um mês depois, quando descreveu a teoria para um amigo como de beleza incomparável, seu prazer com a forma matemática havia se manifestado, mas nenhuma palpitação fora relatada. No entanto,
A aparente discordância entre a teoria da relatividade e a observação não durou muito tempo, embora tenha obrigado Einstein a introduzir uma modificação que mais tarde chamaria de seu maior tropeço. Falaremos sobre isso mais adiante. Todo mundo, exceto alguns conselhos escolares nos Estados Unidos, hoje, sabe que o universo não é imutável, mas está em expansão, e que essa expansão começou com um Big Bang incrivelmente quente e denso há estimados 13,7 bilhões de anos. Igualmente importante, hoje sabemos que a Via Láctea é apenas uma de talvez 400 bilhões de galáxias no universo observável. Somos como os primeiros cartógrafos terrestres começando a compreender o universo em suas mais largas escalas. Não é de surpreender que as décadas recentes tenham testemunhado mudanças revolucionárias na imagem que temos dele. A descoberta de que o universo está em expansão tem profundo significado filosófico e religioso, pois sugere que ele teve um início. Um início implica criação, e a criação desperta emoções. Embora muitos anos tenham se passado entre a descoberta do universo em expansão, em 1929, e o validamento empírico do Big Bang, o Papa Pio XII o anunciou, em 1951, como evidência do Gênesis. Ele proclamou: parece que a ciência atual, com uma varredura através dos séculos, obteve êxito em ser testemunha do instante majestoso do Fiat Lux, faça-se a luz, primordial, quando juntamente com a matéria surgiu do nada um mar de luz e radiação, e os elementos se dividiram e se agitaram e formaram milhões de galáxias. Assim, com essa concretude característica das provas físicas, a ciência confirmou a possibilidade do universo e também a dedução bem fundamentada quanto à época em que o mundo surgiu nas mãos do Criador. Consequentemente, a criação aconteceu. Dizemos, então, existe um Criador. Então, Deus existe. A história completa, na verdade, é um pouco mais interessante. A primeira pessoa a propor o Big Bang foi um padre físico belga chamado Georges Lemaitre. Ele era uma combinação impressionante de competências. Começou seus estudos como engenheiro, foi artilheiro condecorado na Primeira Guerra Mundial, e então migrou para a matemática enquanto estudava para o sacerdócio no início dos anos 1920. Depois mudou para a cosmologia e estudou com o famoso astrofísico britânico Sir Arthur Stanley Eddington, indo posteriormente para Harvard e, em seguida, para o MIT, onde obteve seu segundo doutorado em física. Em 1927, antes de obter o segundo doutorado, Lemaitre resolveu as equações de Einstein da teoria da relatividade geral e demonstrou que ela prevê um universo não imutável e que, de fato, sugere que o universo em que vivemos está em expansão. A ideia parecia tão chocante que o próprio Einstein a contestou com a declaração: sua matemática está correta, mas sua física é abominável. Ainda assim, Lemaitre seguiu adiante e, em 1930, propôs que o universo em expansão na verdade teve início como um ponto infinitesimal, que ele chamou de átomo primordial, e que esse início representava, talvez numa alusão ao Gênesis, um dia sem ontem. Assim, o Big Bang, que o Papa Pio XII tanto anunciou, foi proposto pela primeira vez por um padre. Poderíamos pensar que Lemaitre teria ficado emocionado com essa validação papal, mas ele já descartara em sua cabeça a ideia de que a teoria científica teria consequências teológicas e removeram um parágrafo do esboço de seu trabalho de 1931 sobre o Big Bang que comentava essa questão. De fato, Lemaitre mais tarde expressou sua objeção ao anúncio do Papa sobre o Big Bang e provar o teste do Gênesis, feito em 1951. Até porque percebeu que, caso sua teoria se provasse incorreta, as afirmações católicas romanas quanto ao Gênesis poderiam ser contestadas. Nessa época, Lemaitre já havia sido eleito para a Pontifícia Academia do Vaticano, tornando-se mais tarde seu presidente. Ele disse: até onde sei, essa teoria permanece completamente alheia a qualquer questão metafísica ou religiosa. O Papa nunca mais abordou o assunto em público. Existe uma lição valiosa aqui. Como Lemaitre reconheceu, o fato de o Big Bang ter acontecido ou não é uma questão científica, não teológica. Além disso, mesmo que tenha acontecido,
o que todas as evidências hoje confirmam de maneira contundente. Ele pode ser interpretado de diferentes maneiras, de acordo com predileções religiosas ou metafísicas. Pode-se ver o Big Bang como o próprio Criador ou, ao contrário, argumentar que a matemática da relatividade explica a evolução do universo desde seu início, sem a intervenção de qualquer divindade. Mas uma especulação metafísica como essa é independente da validação física do Big Bang e relevante para nossa compreensão. É claro, conforme nos aprofundamos sobre a mera existência de um universo em expansão para entender os princípios físicos que podem abordar sua origem, a ciência pode lançar luz a essa especulação, e, devo argumentar, ela o faz. De qualquer forma, nem Lemaitre nem o Papa Pio XII convenceram o mundo científico de que o universo estava em expansão. Em vez disso, como em toda boa ciência, a evidência veio por meio de observações cuidadosas, nesse caso feitas por Edmund Hubble, que faz com que eu tenha fé na humanidade, pois começou como advogado e acabou se tornando astrônomo. Hubble fizera uma descoberta significativa em 1925 com o novo telescópio Mt. Wilson sem Walker, naquela época o maior do mundo. Para efeito de comparação, hoje construímos telescópios mais de 10 vezes maiores do que esse em diâmetro e 100 vezes maiores em área. Até então, com os telescópios disponíveis, os astrônomos foram capazes de discernir imagens distorcidas de objetos que não eram simples estrelas na galáxia. Eles os chamaram de nebulosas, coisa indistinta em latim, para ser mais exato, nuvem. Também debateram se esses objetos estavam em nossa galáxia ou fora dela. Como a visão predominante na época era de que nossa galáxia era tudo o que existia, a maioria dos astrônomos seguiu a visão de nossa galáxia, liderados pelo famoso astrônomo Alois Shapley, em Harvard. Shapley havia largado a escola no 6º ano e estudado por conta própria, chegando, mais tarde, a ir para Princeton. Decidiu se dedicar à astronomia depois de ter escolhido o primeiro assunto que achou no programa de estudos. Em um trabalho influente, demonstrou que a Via Láctea era muito maior do que se pensava e também que o Sol não estava no centro, mas num canto remoto e desinteressante da galáxia. Ele foi uma força formidável na astronomia e, assim, suas ideias a respeito da natureza das nebulosas tiveram considerável importância. No primeiro dia de 1925, Hubble publicou os resultados de 2 anos de estudo a respeito das chamadas nebulosas espirais, em que identificou um tipo de estrela variável, chamada Cefeida, incluindo a hoje conhecida como Andrômeda. Observadas pela primeira vez em 1784, as estrelas variáveis Cefeidas têm um brilho que varia no decorrer de um período regular. Em 1908, uma candidata astrônoma menosprezada, Henrietta Swan Leavitt, foi contratada como computadora no observatório da Universidade Harvard e computadoras eram mulheres que catalogavam o brilho das estrelas gravado nas placas fotográficas do observatório. Na época, não era permitido que mulheres usassem os telescópios. Filha de um pastor congregacional e descendente de peregrinos, Leavitt fez uma descoberta surpreendente, que aprofundou em 1912. Percebeu que existia uma relação estável entre o brilho das estrelas Cefeidas e o período de sua variação. Assim, caso se determinasse a distância em relação a uma única Cefeida de período conhecido, determinados na sequência, em 1913, então medir o brilho de outras Cefeidas do mesmo período permitiria que se determinasse a distância até essas outras estrelas. Como o brilho diminui inversamente com o quadrado da distância até a estrela, a luz se espalha uniformemente a partir de uma esfera cuja área aumenta com o quadrado da distância i, assim como a luz se espalha sobre uma esfera maior. A intensidade da luz observada em qualquer ponto diminui inversamente com a área da esfera. Determinar a distância de estrelas mais longínquas sempre foi o grande desafio da astronomia. A descoberta de Henrietta foi uma revolução. O próprio Hubble, ignorado pelo Nobel, dizia com frequência que o trabalho de Leavitt merecia, embora talvez tenha sugerido isso porque seria um concorrente natural a dividir o prêmio com ela por seu trabalho subsequente. A Academia Real da Suécia já considerava indicar Leavitt para o Nobel em 1924, quando descobriram que ela havia morrido de câncer 3 anos antes.
À custa de sua personalidade forte, seu talento para autopromoção e suas habilidades como observador, Hubble viria a se tornar um nome famoso, enquanto Leavitt, infelizmente, é conhecida apenas por aficionados da área. Hubble conseguiu usar suas medições das cefeidas e a relação período-luminosidade de Leavitt para provar definitivamente que as cefeidas em Andrômeda, e muitas outras nebulosas, estavam muito distantes para estarem dentro da Via Láctea. Descobriu-se que Andrômeda é outro universo ilha, outra galáxia em espiral quase idêntica à nossa e uma dos mais de 100 bilhões de outras galáxias que, como sabemos hoje, existem em nosso universo observável. O resultado de Hubble foi inequívoco o suficiente para que a comunidade astronômica, incluindo Shapley, que àquela época ocupava a direção do Observatório de Harvard, onde Leavitt realizara seu trabalho inovador, logo aceitasse o fato de a Via Láctea não ser tudo o que existia ao nosso redor. De repente, o tamanho do universo conhecido se expandira em um único salto mais do que poderia ter se expandido em séculos. Suas características mudaram também, assim como quase todo o restante. Após essa descoberta dramática, Hubble poderia ter descansado sobre seus louros, mas ele queria um peixe maior, ou melhor, galáxias maiores. Ao medir cefeidas ainda mais fracas, em galáxias ainda mais distantes, ele conseguiu mapear o universo em escalas maiores do que nunca. Quando fez isso, descobriu algo muito mais impressionante: o universo estava em expansão. Hubble chegou a esse resultado ao comparar as distâncias das galáxias que calculava com um conjunto diferente de medições de outro astrônomo norte-americano, Vestus Lippert, que media os espectros de luz que vinham dessas galáxias. A compreensão da existência e da natureza desses espectros exige um retorno ao início da astronomia moderna. Uma das descobertas mais importantes da astronomia foi que a matéria das estrelas e a matéria da Terra são em grande parte a mesma. Tudo começou, como muitas coisas na ciência moderna, com Isaac Newton. Em 1665, Newton, então um jovem cientista, ao escurecer seu quarto completamente, deixando apenas uma fresta na persiana, fez com que um fino raio de luz solar passasse por um prisma, e viu que a luz se dispersava nas cores conhecidas do arco-íris. Newton concluiu que a luz branca do Sol continha todas essas cores, e estava certo. 150 anos depois, outro cientista examinou a luz dispersa com mais cuidado e descobriu faixas escuras em meio às cores. Deduziu que essas faixas se deviam à existência de materiais na atmosfera mais externa do Sol que absorviam a luz de certas cores ou comprimentos de onda específicos. Essas linhas de absorção, como ficaram conhecidas, poderiam ser identificadas através dos comprimentos de onda absorvidos por elementos conhecidos na Terra, como o hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o sódio e o cálcio. Em 1868, outro cientista observou duas novas linhas de absorção na parte amarela do espectro solar que não correspondiam a qualquer elemento conhecido na Terra. Ele concluiu que isso devia acontecer devido a um novo elemento, denominado hélio. Uma geração depois, o hélio foi descoberto na Terra. O espectro de radiação que vem de outras estrelas é uma ferramenta científica importante para entender a composição, a temperatura e a evolução delas. Em 1912, Vestus Lippert observou os espectros de luz que vinham de várias nebulosas espirais e descobriu que eram similares aos das estrelas próximas, exceto que todas as linhas de absorção eram deslocadas pela mesma quantidade em comprimento de onda. Esse fenômeno foi entendido na época como consequência do efeito Doppler, assim chamado em homenagem ao físico austríaco Christian Doppler, que explicou, em 1842, que ondas dispersadas de uma fonte em movimento serão estendidas se essa estiver se afastando e comprimidas se estiver se aproximando. É a manifestação de um fenômeno muito famoso e que sempre me faz lembrar um cartoon de Sidney Rees em que dois cowboys estão montados em seus cavalos olhando os trens distantes, e um deles diz para o outro: "Adoro ouvir o lamento solitário do apito do trem conforme a magnitude das mudanças de frequência devido ao efeito Doppler." De fato, o apito do trem ou a sirene da ambulância parecem mais altos se os veículos estiverem se aproximando e mais baixos se estiverem se afastando.
O mesmo fenômeno acontece com ondas de luz e de som, embora por razões um pouco diferentes. As ondas de luz de uma fonte que se afasta, seja por seu movimento no espaço, seja pela expansão interferente do espaço, serão esticadas e, assim, parecerão mais vermelhas do que se não houvesse esse afastamento, já que o vermelho tem o maior comprimento de onda do espectro visível. Por outro lado, as ondas de uma fonte que se aproxima serão comprimidas e parecerão mais azuis. Slipper observou, em 1912, que as linhas de absorção da luz vinda de todas as nebulosas em espiral eram quase todas deslocadas sistematicamente para comprimentos de onda maiores, embora algumas, como Andrômeda, fossem deslocadas para comprimentos de onda menores. Ele deduziu corretamente que a maioria desses corpos, então, estava se afastando com velocidades consideráveis. Hubble conseguiu comparar as observações da distância dessas galáxias em espiral, como eram conhecidas na época, com as medições de Slipper das velocidades de afastamento. Em 1929, com a ajuda de Milton Mason, membro da equipe do Monte Wilson, seu talento técnico era tanto que havia lhe assegurado um emprego no Monte Wilson sem nem ter um diploma escolar. Ele anunciou a descoberta de uma relação empírica impressionante, a hoje chamada Lei de Hubble. Existe uma relação linear entre a velocidade de recessão e a distância da galáxia. Ou seja, as galáxias que estão cada vez mais distantes se afastam de nós com velocidades cada vez maiores. Quando nos deparamos pela primeira vez com esse fato, que quase todas as galáxias estão se afastando de nós, e que aquelas que estão 2 vezes mais longe se afastam 2 vezes mais rápido, as que estão 3 vezes mais longe se afastam 3 vezes mais rápido, e assim sucessivamente, parece óbvio que isso implica, somos o centro do universo. Como alguns amigos sugerem, preciso ser lembrado todos os dias de que não se trata disso. A relação que Lemaitre previra tem consistência. O universo está de fato em expansão. Tentei explicar isso de diversas maneiras e não acho que seja fácil fazê-lo, a não ser que se pense fora da caixa, nesse caso, fora da caixa universal. Para entender as implicações da lei de Hubble, é preciso deixar de lado o ponto de vista míope de nossa galáxia e olhar para o universo de fora. Embora seja difícil ficar do lado de fora de um universo tridimensional, é fácil ficar fora de um bidimensional. Desenhei a seguir um universo em expansão em 2 momentos diferentes. Como se pode ver, as galáxias estão mais distantes no segundo momento. Como você pode ver, a ideia de Hubble de colocar uma linha reta nesse conjunto de dados parece um pouco aleatória. Há uma relação clara, mas o fato de uma linha reta ser ou não a melhor opção não fica nem um pouco claro baseando-se somente nesses dados. O número para a taxa de expansão que eles obtiveram, derivado do gráfico, sugeria que uma galáxia com 1 milhão de parsecs, 3 milhões de anos-luz, a distância média entre as galáxias, estava se afastando com uma velocidade de 500 km por segundo. Essa estimativa não foi aleatória, no entanto. A razão para isso é relativamente simples de se perceber. Se tudo está se afastando hoje, então em tempos remotos tudo estava mais próximo. Agora, se a gravidade é uma força de atração, então ela deveria retardar a expansão do universo. Ou seja, a galáxia que se afasta a uma velocidade de 500 km por segundo hoje se movia mais rápido antigamente. Se, por ora, supomos que a galáxia sempre se moveu com essa velocidade, podemos trabalhar de trás para frente e descobrir há quanto tempo ela esteve na mesma posição em que a nossa está. Como as galáxias 2 vezes mais afastadas se movem 2 vezes mais rápido, se trabalharmos de trás para frente, descobriremos que elas estavam sobrepostas à nossa posição exatamente ao mesmo tempo. De fato, todo o universo observável estaria sobreposto em um único ponto, o Big Bang, nesse tempo estimado. Tal estimativa é claramente um limite máximo da idade do universo, já que, se as galáxias um dia estavam se movimentando mais rápido, elas chegariam onde estão hoje em menos tempo do que a estimativa sugere. Segundo a estimativa baseada na análise de Hubble, o Big Bang aconteceu há aproximadamente 5 bilhão de anos, mesmo em 1929. No entanto, já havia evidências claras,
exceto para alguns literalistas bíblicos do Tennessee, Ohio e de alguns outros estados, de que a Terra tinha mais de 3 bilhões de anos. Agora, é vergonhoso para os cientistas descobrir que a Terra é mais antiga que o Universo. Mais do que isso, mostra que há algo de errado com a análise. A fonte dessa confusão foi o fato de que as estimativas de distância de Hubble, obtidas por meio das relações das cefeidas em nossa galáxia, estavam sistematicamente incorretas. Utilizar a progressão de distância baseada nas cefeidas próximas para estimar a distância de cefeidas longínquas, e então estimar a distância de galáxias nas quais as cefeidas ainda mais distantes eram observadas, foi um método falho. A história de como esses efeitos sistemáticos foram superados é muito longa e complicada para descrever aqui. De qualquer forma, não importa mais, porque agora temos um estimador de distância muito melhor. Uma das minhas fotos preferidas do telescópio espacial Hubble é esta. Ela mostra uma linda galáxia espiral muito distante, há muito tempo porque a luz que vem da galáxia demora mais de 50 milhões de anos para nos alcançar. Uma galáxia espiral como essa, que lembra a nossa, contém cerca de 100 bilhões de estrelas. O ponto brilhante em seu centro talvez contenha 10 bilhões. Preste atenção à estrela no canto inferior esquerdo que emite um brilho quase igual ao desses 10 bilhões de estrelas. À primeira vista, pode-se concluir que essa é uma estrela que está muito mais próxima em nossa própria galáxia que atrapalhou a foto. Mas, na verdade, é uma estrela daquela mesma galáxia em espiral, a mais de 50 milhões de anos-luz de distância. Obviamente, não é uma estrela comum. É uma estrela que acabou de explodir, uma supernova, um dos fogos de artifício mais brilhantes do universo. Quando uma estrela explode, ela emana brevemente, durante mais ou menos um mês, uma luz visível com o brilho de 10 bilhões de estrelas. Felizmente para nós, estrelas não explodem com tanta frequência, mais ou menos uma vez a cada 100 anos por galáxia. Mas temos sorte por elas se explodirem, pois não estaríamos aqui se isso não acontecesse. Um dos fatos mais poéticos que conheço sobre o universo é que, essencialmente, cada átomo do nosso corpo esteve um dia dentro de uma estrela que explodiu. Além disso, os átomos de sua mão esquerda provavelmente vieram de uma estrela diferente da dos átomos de sua mão direita. Somos todos, literalmente, filhos das estrelas, e nosso corpo é feito de poeira de estrelas. Como sabemos disso? Bem, podemos extrapolar nossa imagem do Big Bang voltando à época em que o universo tinha quase um segundo de vida e calcular que toda a matéria observável estava comprimida em um plasma denso cuja temperatura deveria ser de mais ou menos 10 bilhões de graus, escala Kelvin. A essa temperatura, reações nucleares podem acontecer com facilidade entre prótons e nêutrons conforme eles se associam e se separam devido a outras colisões. De acordo com esse processo, enquanto o universo resfria, podemos prever a frequência com que as partículas elementares formarão, associadas, um núcleo de átomos mais pesado que o hidrogênio, por exemplo, o hélio, o lítio, e assim por diante. Assim, descobrimos que, essencialmente, nenhum núcleo, além do lítio, o terceiro núcleo mais leve da natureza, formou-se durante a bola de fogo que foi o Big Bang. Sabemos que os cálculos estão corretos porque as previsões da abundância cósmica dos elementos mais leves estão de acordo com essas observações. Os elementos mais leves, como o hidrogênio, o deutério, o núcleo de hidrogênio pesado, o hélio e o lítio, variam em 10 níveis, aproximadamente 25% dos prótons e nêutrons, por massa, viram hélio, enquanto em cada 10 bilhões de nêutrons e prótons acaba em um núcleo de lítio. Sobre essa variação incrível, as observações e as previsões teóricas convergem. Essa é uma das mais famosas, significativas e bem-sucedidas previsões que provam que o Big Bang realmente aconteceu. Somente uma grande explosão quente pode produzir a abundância de elementos leves e justificar a expansão do universo observada hoje. Carrego um cartão no bolso de trás que mostra a comparação entre as previsões da abundância de elementos leves e a abundância observada, para que, sempre que alguém disser não acreditar que o Big Bang aconteceu, eu possa mostrá-lo.
Quase nunca chego tão longe na discussão, é claro, porque os dados raramente impressionam as pessoas que decidiram de antemão ver algo de errado com essa imagem. Continuo, mesmo assim, carregando o cartão comigo e o reproduzirei mais adiante. Enquanto o lítio é importante para algumas pessoas, mais importante ainda são os núcleos mais pesados, como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o ferro, e assim por diante. Esses elementos não passaram a existir com o Big Bang. O único lugar em que podem ser gerados é no núcleo ardente das estrelas. E a única maneira de estar em seu corpo, hoje, seria por meio da explosão dessas estrelas, que espalhariam seus produtos pelo cosmos para um dia poder se aglutinar em volta de um pequeno planeta azul localizado perto da estrela que chamamos de Sol. Ao longo da história de nossa galáxia, explodiram cerca de 200 milhões de estrelas. Elas se sacrificaram, por assim dizer, para que um dia você pudesse nascer. Imagino que isso as qualifique, mais do que qualquer outra coisa, para o papel de salvadoras. Acontece que estudos feitos durante os anos 1990 demonstraram que um certo tipo de estrela explosiva, chamada de supernova tipo primeira, tem uma propriedade impressionante. Com alta precisão, ela, que é intrinsecamente mais brilhante, também brilha por mais tempo. A correlação, embora não tão comprovada na teoria, é empiricamente muito acertada. Isso significa que essas supernovas são velas padrão muito boas. Com isso queremos dizer que elas podem ser usadas para calibrar distâncias, porque seu brilho pode ser determinado por uma medida que independe de sua distância. Observando uma supernova em uma galáxia distante, e isso é possível porque elas brilham muito. Ao calcular a duração de seu brilho, podemos deduzir seu brilho intrínseco. Assim, ao medir seu brilho aparente com os telescópios, podemos concluir com precisão a que distância estão a supernova e sua galáxia hospedeira. Portanto, medindo o desvio para o vermelho da luz vinda das estrelas da galáxia, podemos determinar sua velocidade e assim comparar velocidade e distância e deduzir a taxa de expansão do universo. Até aí tudo bem, mas, se as supernovas só explodem uma vez a cada 100 anos por galáxia, será que um dia veremos uma... Afinal, a última supernova testemunhada na Terra foi vista por Johannes Kepler em 1604. De fato, dizem que as supernovas em nossa galáxia só são observadas durante a vida dos maiores astrônomos, e Kepler certamente é um deles. Inicialmente um humilde professor de matemática na Áustria, Kepler se tornou assistente do astrônomo Tycho Brahe, que também observou uma supernova em nossa galáxia e ganhou uma ilha do rei da Dinamarca em troca. Usando os dados de Brahe a respeito das posições dos planetas no céu, feitas durante mais de uma década, Kepler definiu suas famosas 3 leis do movimento planetário no início do século XVII. 1. Os planetas se movem ao redor do Sol em elipses. 2. Uma linha que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. 3. O quadrado do período de translação de um planeta é diretamente proporcional ao cubo, terceira potência, do semi-eixo maior de sua órbita, ou, em outras palavras, do semi-eixo maior da elipse, metade da distância que atravessa a parte mais larga da elipse. Essas leis, por sua vez, foram a base da derivação da lei da gravitação universal de Newton, quase um século depois. Além dessa contribuição impressionante, Kepler defendeu com sucesso sua mãe em um julgamento de bruxaria e escreveu o que talvez tenha sido a primeira história de ficção científica, sobre uma jornada à Lua. Nos dias de hoje, uma maneira de ver uma supernova é simplesmente designar a cada estudante de pós-graduação uma galáxia diferente. Afinal, um período de 100 anos não é tão diferente, no sentido cósmico, pelo menos, do tempo médio de um doutorado, e estudantes de pós-graduação são baratos e abundantes. Felizmente, no entanto, não precisamos recorrer a medidas tão extremas, por uma razão muito simples. O universo é grande e velho e, como resultado, acontecimentos raros acontecem o tempo todo. Saia uma noite para um passeio na floresta ou no deserto, onde possa haver estrelas, e levante a mão para o céu, fazendo um pequeno círculo com o polegar e o indicador, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 10 centavos.
Leve o pequeno círculo em direção a uma mancha escura do céu em que não haja estrelas visíveis. Nessa mancha escura, com um telescópio grande do tipo que usamos hoje, seria possível distinguir talvez 100.000 galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. Como supernovas explodem uma vez a cada 100 anos, com 100.000 galáxias à vista, pode-se esperar ver, em média, cerca de 3 estrelas explodirem em uma noite. Os astrônomos fazem exatamente isso. Ficam horas ao telescópio e, em algumas noites, podem ver uma estrela explodir, 2 em outras noites, e não conseguirão ver nenhuma em noites nubladas. Dessa forma, vários grupos foram capazes de determinar a constante de Hubble com margem de erro inferior a 10%. O novo números, cerca de 70 km por segundo para galáxias, em média, 3 milhões de anos-luz distantes, é quase um fator de 10 menor que o deduzido por Hubble e o Mason. Como resultado, deduzimos uma idade de aproximadamente 13 bilhões de anos para o universo, e não 5 bilhão de anos. Como descreverei mais adiante, isso também está em total acordo com estimativas independentes da idade das estrelas mais antigas de nossa galáxia, de Brahe a Kepler, de Lemaitre a Einstein e Hubble, e do espectro de estrelas à abundância dos elementos leves. 400 anos de ciência moderna produziram uma imagem consistente e impressionante do universo em expansão. Tudo faz sentido. O Big Bang está em boa forma.